Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso curso de .NET Framework para RPA. E nessa primeira aula, eu quero falar para vocês sobre a programação orientada a objetos. Mas, afinal, o que é mesmo isso? O modelo de programação orientado a objetos tem por objetivo de trazer para o contexto de desenvolvimento de software a maneira como organizamos e entendemos o mundo real. No mundo real, interagimos com coisas. Tá? Por exemplo, o nosso computador, o nosso celular, a nossa casa, o nosso carro. Tá? Essas coisas são o que podemos chamar de objetos. E aí, um outro aspecto que se apresenta quando a gente fala em programação orientada a objetos, tá? São as classes. Tá? As classes em programação representam um objeto e, como tal, define o seu comportamento, que é o que chamamos de métodos, né? E suas características, que é o que chamamos de propriedades. Tá? A classe, turma, fazendo aqui um paralelo, é como se fosse um projeto. Ela define, tá? Ela é o modelo. Então, imagine assim, uma casa, tá? A planta baixa de uma casa, tá? Ela descreve a casa. Ela diz quantos quartos essa casa tem, qual o tamanho dos quartos, tá? Já a planta elétrica diz onde estão as tomadas, quantos pontos de luz há na casa e assim por diante. Tá? Então, a classe é um modelo, é como se fosse uma planta, é ela quem especifica. Tá? Ela possui toda a especificação de um objeto. Então ela define os métodos que esse objeto tem, ou seja, quais comportamentos essa classe apresenta e quais características que essa classe apresenta, ou seja, características, propriedades, ok? E nesse entendimento de classe, a gente poderia ter também uma classe pessoa, tá? Nesse sentido de que interagimos, né, com objetos, né? No mundo, nós interagimos com pessoas, então podemos também dizer que temos uma classe pessoa, poderíamos definir uma classe pessoa. Tá? E essa classe pessoa, a gente pode definir para ela algumas características, que são as propriedades, por exemplo, como altura, peso, cor dos olhos. Tá? E também poderíamos definir para a nossa classe pessoas ações ou comportamentos, que são os métodos, por exemplo, andar, né? Podemos dizer que uma pessoa anda, que ela corre, que ela come, tá? Então, o que é que eu quero que fique, por enquanto, né, como entendimento? Que existem classes que funcionam como modelos, tá? São as classes que especificam quais comportamentos, que são os métodos, e quais características, que são propriedades, que o nosso, né, a nossa classe vai ter, que o objeto vai ter. Tá bom? E quando falamos em classes, não podemos deixar de falar sobre objetos e instâncias. Tá? Por exemplo, para a classe pessoa, o objeto seria o João, né, por exemplo. Tá? Para a classe casa,
a planta baixa define, né? Ou seja, é a classe em si, tá? A casa, a planta baixa nesse sentido. Já o objeto que seria? O objeto seria a casa construída. Tá? E o que é instância? É cada uma dessas casas construídas. Então, para a classe casa, tá? Uma casa construída é um objeto. E as instâncias são cada um desses objetos. Então, para a classe pessoa, por exemplo, o João seria o objeto, o Carlinhos seria uma outra instância, né, dessa classe, ou seja, um outro objeto. A Maria poderia ser um outro objeto. Entenderam o conceito? Então, a classe é o modelo, ok? É quem define comportamentos e propriedades, né? Métodos ou propriedades, isso é a classe. Tá? Já o objeto é a classe viva, a classe fabricada, ou seja, a classe existindo. E cada uma desses objetos criados a partir dessa classe é uma instância. Tá bom? Bom, pessoal, por enquanto ficamos por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Deixem aí o seu like, inscrevam-se no canal, né? E até breve.